vou nem falar mais nada, vou tocar o barco aqui. O jogo terminou 2-1 para o Santos. 4 jovens trabalhadores aqui do Paraná foram encontrados mortos no estado do Mato Grosso. São esses aqui, ó. O Jefferson Paulino, tá? O Caio, Alan Rodrigues Pereira. Tá, vamos pela ordem que tá aqui então. Solta aqui pra mim, aqui, isso, deixa aqui, por favor. É o Jefferson, o Alan Rodrigues, o Caio Paulo da Silva e o João Vitor da Silva. A polícia estava atrás deles desde sexta-feira à noite, quando os amigos não voltaram para o alojamento da empresa em que trabalhavam, na cidade de Nova Monte Verde. Eles teriam sido sequestrados e assassinados. Mas por quem? E por quê? Paranaenses. Tá? Vamos ver a reportagem. Com a chegada da notícia das mortes para a família, a esperança deu lugar ao desespero. Mentira, meu filho não está morto não, eu quero meu filho, meu Deus. Jefferson Paulino, Alan Rodrigues, Caio Paulo da Silva e João Vitor da Silva estavam desaparecidos desde a última sexta-feira. Ele tinha lavado roupa, aí eu fui no culto na casa da minha cunhada e falei para ele que depois ligava. Aí ele estava esperando eu ligar para ele. Quando você voltou, já recebeu a notícia? Não, eu não conseguia, não chegava mensagem para ele. E aquilo foi dando angústia, passou sexta. Quando foi no sábado, o patrão ligou falando que não estava achando eles. Desde então, as famílias viviam uma grande angústia, com muitas incertezas. Você não tem notícia, você não sabe para onde que está, você não sabe o que aconteceu. Você só sabe que o carro foi encontrado queimado, mas não sabe notícia deles, não tem informação de nada. Moradores de Doutor Camargo e Campo Mourão, no interior do Paraná, os 4 amigos eram funcionários de uma empresa de recapeamento asfáltico e estavam a trabalho em Nova Monte Verde, cidade no Mato Grosso. Os 4 saíram com o carro da empresa depois do expediente e não foram mais vistos. O veículo foi localizado queimado próximo a uma fazenda. Segundo a polícia, os corpos foram encontrados em uma vala, na mesma região onde o carro foi localizado queimado. As vítimas tinham marcas de execução por tiros. As investigações apuram o que teria acontecido. Uma perícia foi realizada no local. Aí falou, antes de sair, falou, mãe, me dá minha Bíblia, que não era crente, né? Pegou a Bíblia? Pegou a Bíblia, não foi? Botou na bolsa? Botou na bolsa e saiu. E foi então a última vez? A última vez que eu vi ele. A Bíblia que o pai vai naquele andou chegando. Ele foi assim, com Deus, tá? Até um domingo é só do pai, tá? Olha, é uma história muito triste. A polícia localizou os suspeitos. Quero conversar com o Nader Kalil aqui agora. Ô Nader, vamos falar com o Nader Kalil, porque ele tem mais informações sobre essa história. A polícia localizou os suspeitos, né? Houve troca de tiros, 3 pessoas foram mortas e tudo leva a crer, e o Nader vai me corrigir se eu estiver errado, a informação de que eles teriam sido mortos por engano. Seria isso, Nader? Boa tarde para você. Boa tarde, Jason. Boa tarde, doutora Márcia. Boa tarde a todos que nos acompanham no Bola Geral. Infelizmente, tudo indica que sim. As investigações até agora apontam isso, até porque ontem, durante a tarde, policiais fizeram buscas na região de Nova Monte Verde, que fica na área de entorno de uma cidade muito maior, conhecida como Floresta. Ontem, por volta das 4 horas, durante buscas na região, a polícia se deparou com 8 homens. Houve troca de tiros. 3 morreram, 2 foram baleados e socorridos ao Hospital Regional de Floresta e 3 acabaram sendo presos e conduzidos à delegacia. Durante todo o trabalho dos policiais militares até o final da tarde de ontem, sabia-se apenas a identificação de um desses 8 homens. Mas por que isso, Jason? Porque eram homens faccionados. Aí você vai me dizer, aquela facção criminosa, que hoje é uma organização criminosa, PCC? Não. Ao Comando Vermelho. A região de Floresta e a região de Nova Monte Verde é dominada pelo Comando Vermelho, que faz da região um passo importante para a entrada de drogas para o Rio de Janeiro. Tá, Nader, mas por que eles teriam sido mortos então por engano? É que aqui no Paraná
o PCC comanda todos os pontos de tráfico, presídios e é a principal facção criminosa, organização criminosa no nosso estado. Tanto que é estabelecido na região metropolitana de Curitiba e São José dos Piais o centro financeiro do PCC, e todo mundo sabe. Ao chegarem na região para trabalhar, 4 homens em um carro com placa do Paraná, eles foram confundidos com membros do PCC de uma possível execução de alguém ligado ao Comando Vermelho no Mato Grosso. E por isso eles acabaram sequestrando os 4 trabalhadores aqui de Campo Mourão e Doutor Camargo e com isso executando esses homens. Foi descartada qualquer possibilidade de latrocínio. O aposento onde esses homens ficavam, ele não foi arrombado, não houve violação. O carro, os objetos dele, nada foram levados. Foram incendiados durante a execução desses homens. Os corpos desapareceram. Os homens desapareceram na sexta e os corpos encontrados na manhã de ontem. Então, a polícia não quer bater o martelo, mas tudo indica, e diante do trabalho da polícia nas últimas horas, até a manhã de hoje, de que esses homens ligados ao Comando Vermelho mataram os paranaenses por engano, por pensarem que eles fossem ligados à facção criminosa paulista, o PCC. E, na verdade, eles eram trabalhadores de uma empresa que foi fazer a pavimentação da região de Nova Monte Verde, na área conhecida como região de Floresta, o município maior em Mato Grosso. Jason e doutora Márcia. Pois é, aí quando a gente fala, não é, Nader, que o problema da droga não fica só entre o cara que vende e o cara que compra. Isso é um problema social, é um problema que atinge a toda a sociedade. Porque a maioria, 99% dos crimes que a gente relata aqui no programa tem algum tipo de relação com o mundo das drogas. Tem algum tipo de influência, né, de participação, alguma situação que envolve a droga. E aí, quem paga é a sociedade, porque veja que esses 4 homens aí são trabalhadores. Não tinha nada a ver com a história. Pessoas de bem, pessoas religiosas e que foram confundidas e mortas e jogados os seus corpos numa vala. Nader, a família, sepultamento, o andamento disso, polícia, agora qual que é o andamento, qual a sequência de toda essa história, Nader? Ontem, já sou do Cidade Alerta, quando nós conversávamos com equipes da Record, na região do Mato Grosso, testemunhas, pessoas que nos confirmavam essa troca de tiros envolvendo policiais e criminosos em um assentamento e que nos confirmaram a ligação desses mortos, dos 2 presos que estão feridos e dos 3 que foram conduzidos à delegacia, da ligação dessas pessoas com o Comando Vermelho, do papel deles na região ali do Mato Grosso. Nós conseguimos confirmar que os corpos dos 4 paranaenses só seriam liberados do Instituto Médico Legal de Floresta assim que familiares fossem para a região para fazer a liberação. Ainda não temos a confirmação de que familiares conseguiram chegar, porque ontem, durante a nossa programação, já foi que os familiares, quando estávamos ao vivo ao meio-dia e às 6 da tarde, tiveram a confirmação da identidade das vítimas e da morte desses 4 paranaenses que não foram cometer crimes no Mato Grosso. Reitero, eles foram trabalhar para uma empresa de pavimentação. Os corpos devem ser liberados hoje e a partir daí começa a se fazer todo o trabalho de traslado desses corpos aqui para a região do Paraná, para as cidades de Doutor Camargo e Campo Mourão. E aí, a investigação agora quem que toca, Nader? As investigações estão sendo feitas pela Polícia Civil do Estado do Mato Grosso e vale ressaltar, Jason, porque as pessoas devem estar dizendo nada, mas 2 organizações, 2 facções criminosas rivais distintas, sim. É bom deixar claro que uma facção comanda o tráfico de drogas na região do Rio de Janeiro e a outra comanda no país todo. Uma das mortes que todos nós lembramos e tragédias que aconteceram no interior de presídios, no norte do país e também no Nordeste, de brigas entre o PCC e facções ligadas ao Norte e no Nordeste, porque essas facções eram ligadas ao Comando Vermelho. Então a rixa é muito grande. Então, por isso, agora a polícia espera, com a prisão dos 3 que foram levados para a delegacia sem ferimentos e dos outros 2 que foram socorridos ao Hospital de Floresta e que foram baleados, mas sobreviveram, eles possam esclarecer e, quem sabe, assumir que mataram esses paranaenses por engano. Não foi confirmada e muita gente aventou a possibilidade de um crime passional, de que eles possam ter mexido com algumas mulheres. Isso não aconteceu, não deu tempo, porque
Foi por volta das 8 horas da noite que eles foram levados por esses criminosos. Chegaram na segunda-feira, trabalharam durante a semana e eles estavam sem frequentar nenhum lugar que pudesse levar à morte desses 4 paranaenses. Por isso, descartada essa possibilidade também, descartada a possibilidade de latrocínio ou envolvimento em algum crime. E sim, a possibilidade apenas de terem sido mortos por engano pela facção criminosa rival ao PCC, o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Tá certo, Nader. Obrigado pelas informações. Vou pedir licença para o Nader para colocar aqui o portal Rick Mais, porque muita gente querendo saber mais sobre essa história. Nós vamos trazer também outros capítulos, mas aqui, ó, Rick Mais, tá? rickmais.com.br. Se você apontar o seu celular para o QR Code que está na tela, você vai ser direcionado logo para essa reportagem que está no nosso portal Rick Mais. É a droga consumindo com a nossa sociedade, acabando com a vida de pessoas do bem, homens trabalhadores, homens religiosos que, ao se depararem com esses bandidos, com esses criminosos, com esses traficantes, acabaram perdendo a vida, sendo confundidos com bandidos. 4 homens dentro de um carro, placa do Paraná, os caras, certo, pensaram, Tô aqui supondo, são eles, vamos acabar com os caras, E aí, sem chance para os pobres trabalhadores paranaenses que estavam indo realizar o seu trabalho lá no outro estado. É triste, viu, doutora Márcia? Obrigado, Nader Kalil, pelas informações. A gente pode voltar a conversar com o Nader a qualquer momento. É verdade, eles não se importam com esse erro que cometeram, ou seja, acreditaram que poderia ser da facção rival, acreditaram que estariam ali ou para uma execução ou para uma disputa de território, e a disputa de território ela não é feita com conversas e negociações, e sim com bala, É assim que funciona. E eu acredito que até tenham entendido que era um erro o sequestro antes da morte deles, porque há um espaço muito grande de uma situação e outra, mas já tinham cometido um erro, levaram adiante e resolveram matar assim mesmo, terminando com a vida de 4 jovens trabalhadores, Agora vem cá, vem comigo aqui. Tenho esse outro assunto aqui para você. Olha só, hein? Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Um vizinho é acusado pela família de uma menina de 9 anos de ter abusado da garotinha. O homem teria até prometido um celular de presente para que ela não dissesse nada para ninguém. Só que a menina falou tudo para a mãe, que foi atrás do homem para tirar satisfação. Essa mãe está indignada porque o homem chegou a ser preso, mas já foi solto. Um trecho dela. De quarta, quinta e sexta ela ficou bem abalada, ela chorou bastante, medo de ele sair da cadeia, fazer alguma coisa pra gente, sabe? O meu menino pequeno chorou muito na escola por medo mesmo, que ele falava, mãe, eu tenho medo do tio sair de lá e fazer alguma coisa pra gente. Entendeu? Agora ela tá mais tranquila. A minha preocupação é com a família querer fazer alguma coisa pra gente, Ou ele sair, querer se vingar, entendeu? A minha preocupação é essa. Os detalhes dessa história você confere daqui a pouquinho,